Boa tarde a todos. Em nome da Corporação Empresarial do Alto Minho, dar as boas-vindas a todos. Agradecer muito, em particular, ao Crédito Agrícola, a pessoa que representa o Conselho de Administração, que nos fez gentilmente esta sala para a nova causa, diga-se. E agradecer, obviamente, àqueles que são protagonistas, portanto, e aqueles por quais estamos aqui hoje e que nos vão representar sempre em Lisboa. Portanto, agradecer, não vou agradecer o amor destes a todos, portanto, depois ouviremos com atenção as vossas intervenções e, obviamente, também cumprimentar todo o público, os seus presidentes de câmaras, muito em particular, portanto, a Câmara Pequena Social, portanto, estamos na sua terra. E, obviamente, todos os meus colegas de forma associada, e o público em geral, muito obrigado. Sr. Valença, faz favor de dar início às atividades. Cumprimento e saúdo todos os presentes e todas as presentes. Como certamente se aperceberam, previamente fizemos o sorteio quer do lugar em cada um dos partidos políticos, os representantes ficam nesta mesa. Simultaneamente, quem responderá à primeira pergunta e, sequencialmente, os outros assim o farão. Igualmente, fizemos o sorteio para a declaração final. Quanto à regra do jogo, peço a vossa cooperação e benevolência. Portanto, aquilo que propomos serão colocadas 5 perguntas. Não haverá perguntas das senhoras e senhores assistentes a este debate. Cada um de vós terá 3 minutos por cada resposta. Vou tentar aqui com os cronómetros, não estou muito habituado a isto, mas peço também novamente a vossa benevolência. A declaração final será de 1 minuto. Portanto, desejo um bom debate a todos. Portanto, aquilo que foi sorteado, Luís Louro do Bloco de Esquerda, na ponta esquerda, PSD Partido Social Democrata, Jorge Mendes. Depois, à minha direita, portanto, tenho o Partido Socialista, Tiago Brandão Rodrigues, Jorge Machado, da Coalição Democrática Unitária, Partido Comunista Português, Partido Ecologista Os Verdes, e, finalmente, à direita, o representante do CDS, Filipe Coleta Correia. Vamos, então, começar com a primeira pergunta. Portanto, será Luís Louro que fará o favor de responder a essa questão que foi colocada e que foi preparada para vos colocar a todos. No seu entender, Luís Louro, como pode a região tornar-se mais atrativa, nomeadamente na fixação e captação de novos residentes, na melhoria da mobilidade interconcelhia, na criação de mais riqueza para a nossa região? Antes de mais, muito boa tarde a todos. Agradeço a convite que sempre faz a todos os candidatos, pelo menos a discussão, para podermos apresentar as nossas ideias e, evidentemente, uma resposta para essa pergunta, que já demorar muito mais de 3 minutos, mas eu vou tentar exigir muito tempo. É evidente que há muito tempo todos temos a consciência que Viana do Castelo, o distrito, apesar de ser um distrito litoral, tem níveis de interioridade muito grandes. Não posso deixar de salientar o esforço que os municípios têm feito no sentido de combater essa interioridade e tornar os seus concelhos cada vez mais atrativos. Mas há pelo menos 3 questões que nos parecem a nós que são fundamentais. A primeira tem a ver com a questão das acessibilidades, a questão das portagens na A28, que é o fator dissuasor de muita gente se vir morar para Viana do Castelo e para o distrito. O facto de as estradas do interior do distrito também necessitarem de requalificação, e nós apontamos, nomeadamente, a questão da ligação de Valença a São Gregório. E depois há uma questão também muito importante, que é a questão dos transportes dentro do próprio concelho. Ao contrário do que existe, por exemplo, nas áreas metropolitanas, não há uma coordenadora de transportes em termos da SIM que possa estabelecer e possa coordenar os horários dos transportes públicos entre as várias sedes do concelho. Portanto, tudo depende um bocado da situação dos transportes escolares, que é basicamente o que serve de transporte coletivo para a maior parte da população de Viana, e, portanto, esses transportes não são propriamente compatíveis. Por outro lado, também os seus preços não são acessíveis, apesar do Governo ter aprovado o programa PART, que é um programa de apoio à redução de tarifa nos transportes públicos. O facto de haver divergências nas CIMs em relação à aplicação nas várias câmaras da CIM, a aplicação desses critérios traz injustiças gritantes, nomeadamente para os concelhos mais afastados. Se nós pensarmos Ponte Lima,
um residente em Ponte Lima continua a pagar 130 euros para ir trabalhar todos os dias para o Porto e um residente de Viana do Castelo paga 78 e um de Melgaço passa 150, é evidente que é muito difícil combater a interioridade quando os próprios municípios, apesar de disporem de meios financeiros para tal, não os aplicam e não beneficiam os seus municípios. E, portanto, isto é uma questão que tem que ser feita, tem que ser ponderada. Acho que esta criação desta comissão seria essencial para nós podermos, na realidade, diminuir as diferenças que existem entre os concelhos do litoral e os concelhos do interior. E, finalmente, uma questão para nós também é muito importante, que é a questão da saúde e dos cuidados primários que os residentes no distrito beneficiam. Nós temos concelhos em que apenas existe uma unidade de cuidados primários, com horários não contínuos, e, portanto, que prestam o serviço possível à população, mas depois a maior parte das valências estão no Hospital de Ponte Lima e no Hospital de Viana do Castelo, e quase todos os habitantes do distrito estão obrigados a vir a Viana do Castelo se quiserem ter uma consulta externa de especialidade. Se nós pensarmos que não temos uma rede de transporte, não temos uma rede de transportes coletivo, não temos apoios à população, é evidente que a maior parte das vezes essas pessoas não vêm, pelo menos têm muitas dificuldades, e tudo isso nos parece que é importante combater para que, na realidade, o Viana do Castelo não se cinja apenas e só ao concelho de Viana, mas sim seja um todo, e que todos os concelhos tenham, todos os habitantes dos demais concelhos tenham as mesmas oportunidades. Muito obrigado. Já começo, por favor. Boa tarde a todos, queria cumprimentar todos os colegas que estamos neste debate, em campanha eleitoral, todos os presentes, e em especial todos os altominhotos, e não só, que nos estão a ouvir e a ver através dos canais de comunicação social. Bem, como sabem, o Alto Minho enfrenta um problema complicado em termos de perca de população. Nós hoje estamos com um pouco mais de 230 mil habitantes. Daqui a 20 anos as perspectivas são muito difíceis. Podemos baixar dos 200 mil, o que para a região não augura um grande futuro. Por isso temos que ter, corajosamente, políticas que invertam esse ciclo. Nós temos que manter os atuais habitantes, que felizmente vivem cada vez mais, mas depois fazem uma grande pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. A nossa UCEM, o nosso Hospital de Viana do Castelo, hoje queixa-se disso. Realmente a pessoa vive mais, tem mais doenças crónicas, a pressão sobre a saúde é maior, e com o orçamento do nosso hospital não conseguimos dar uma resposta aos nossos habitantes que lhes dê confiança no nosso sistema de saúde. Portanto, nós temos um déficit de financiamento da UCEM de cerca de 12 milhões de euros por ano, que temos que repor rapidamente para que o hospital dê esta resposta de cuidados de saúde, que é vital para dar segurança a quem cá está e captar, atrair novos habitantes. E nós, para novos habitantes, não se podem atrair com medidas paliativas, uns pequenos incentivos. Temos que aplicar um pacote de apoios, desde benefícios fiscais, não para um ano ou para dois, tem que ser de forma duradoura, 4, 5 anos, de médio e longo prazo, para atrair habitantes, mas sobretudo dar-lhes condições no território que o tornem atrativo, desde logo para as creches. Qualquer pessoa, qualquer habitante desta terra que tenha filhos tem que ter creches garantidas, e um financiamento do apoio da Segurança Social com majorações superiores àquelas que existem hoje. Temos que ter na terceira idade a garantia, quando chegarmos à velhice, que é uma velhice cada vez mais longa, temos que ter apoios garantidos também das nossas IPSS, que estão esmagadas hoje com o subfinanciamento dos apoios da Segurança Social. Como sabem, hoje o custo de um doente e o financiamento da Segurança Social é pouco mais de um terço, não chega, e portanto temos aqui algo para fazer. E depois, em tudo o que é serviços públicos, temos que sentir que o território acolhe bem, em termos de Estado, quem aqui vive e quer viver para aqui. E depois temos os nossos empresários, que têm que criar empresas, criar emprego, modernizar-se com o apoio do nosso IPVC, para que esta região seja atrativa num contexto de competição com regiões muito próximas. O Val do Ave, com o Cabo, que estão aqui a 50 km, e que nós temos que fazer um esforço muito grande para os acompanhar ou ultrapassar. Os autarcas fizeram aqui um trabalho, peço que conclua também, um trabalho fantástico nos últimos anos, de captação de investimento, e hoje somos a grande alavanca do desenvolvimento. Mas precisamos que o Estado faça o seu papel, nomeadamente no domínio das infraestruturas, quer no Porto Mar, quer nas estradas nacionais, quer em serviços públicos em geral, para que esse território mantenha a sua atração sobre os futuros residentes. Muito obrigado, e obrigado por estar a cumprir o tempo do certo. Tiago Brandão Rodrigues, para a faça o plano. Muito boa tarde, eu gostava de agradecer a organização deste debate pelo Conselho Empresarial aqui dos Vales do Lima e Minho,
Queria saudar todos os participantes e, obviamente, quem está aqui e quem está lá em casa a seguir este debate. Esta é a questão mais premente, mais urgente, tem que ser uma luta de curto, médio e longo prazo relativamente à densidade da população residente aqui no nosso distrito. Sabemos que é um constrangimento real, sabemos bem que temos um desafio demográfico pela frente, temos-lo dito ao longo dos anos e nestes últimos 4 anos foram tomadas medidas que, não sendo paliativas, são absolutamente fundamentais para verdadeiramente podermos vencer este problema que temos para enfrentarmos o desafio demográfico. Obviamente, temos que remover os obstáculos à natalidade, e já se falou aqui dos jardins de infância. É importante referirmos que o acesso às creches gratuitas tem que ser uma realidade, mas também podemos aumentar o valor do abono de família e também aumentar as deduções fiscais em função do número de filhos. E o Partido Socialista tem isso mesmo, tem para todo o país, mas também tem aqui para o nosso território. Sabemos que existe uma implicação formal, aqueles que são autarcas, aqueles que têm empresas, sabem que o maior problema neste território agora mesmo é o número de pessoas que se candidata a cada um dos lugares que está disponíveis e o número de pessoas com qualificações para poderem verdadeiramente trabalhar e aumentar também a densidade e a qualidade e a mais-valia do nosso setor industrial, do nosso setor empresarial e também da nossa administração pública. E nesse sentido temos que criar condições para as pessoas se estabelecerem aqui, temos que criar condições também para que aqueles que têm família aqui mais envelhecida possam viver aqui e terem também um entorno que acabe por ter aqui condições para que a reforma possa ser feita também noutras condições neste terreno. E, por outro lado, diminuímos também a precariedade do emprego e da habitação no nosso território, porque tradicionalmente tínhamos concelhos com acesso à habitação mais facilitada, neste momento não os temos. E por isso temos que ter condições para que o emprego possa ser mais digno, para que o acesso à educação e aos serviços de saúde, e muito temos feito para melhorar os serviços públicos neste território, e por outro lado temos que ter, como aqui já se disse também, mas de forma muito marcante, porque isso já está a acontecer, melhores acessibilidades, mais segurança rodoviária. Temos também agora a modernização da linha de Minho como absolutamente essencial para que o investimento possa ser feito aqui neste território e, obviamente, todo este trabalho que estamos a fazer, nomeadamente no Porto do Mar, porque o acesso rodoviário está em curso e isso também pode atrair mais pessoas para o território e, acima de tudo, temos que criar as condições, por um lado, para que a população residente seja maior, por outro lado, fazer com que com isso também possamos criar mais emprego e logo aí mais riqueza. Muito obrigado. Agradeço, senhor. Jorge Machado, Coligação Comunitária. Muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite, cumprimentar todos os intervenientes, todos quem nos escuta, agradecer o convite feito pela CEVAL. E eu vou cingir-me à questão, não vou entrar em rodeios ou questões que são acessórias à questão que foi colocada. A questão que foi colocada é a questão da fixação da população, a criação de riqueza na região. E, naturalmente, que os abonos e a perspectiva de apoio à natalidade são importantes. Naturalmente que a questão da A28, que espero que seja discutida mais à frente num tópico próprio relativamente aos transportes, é importante e sobre isso conhecem bem a posição da CDU quanto a esta matéria e a coerência de quem na Assembleia da República não diz lá uma coisa e defende cá outra, diz lá uma coisa e vota da mesma forma e cá diz exatamente a mesma coisa. Portanto, não temos nenhum problema quanto à A28 e discutir essa matéria, mas não há, para a questão da fixação das populações, não há como fugir ao tema da regionalização. E PS, PST, Bloco não referiu, o CDS também não o defende, mas não há como não abordar a questão da regionalização. O distrito de Viana do Castelo perdeu, entre 2001 e 2018, cerca de 19 mil pessoas. E isso tem a ver com um problema que é um problema que tem a ver com o desenvolvimento económico, com a criação de riqueza, como foi colocado juntamente com a questão. Ora, nós não conseguimos inverter esta tendência de degradação, de prejuízo, de perda de natalidade, se não criarmos uma coisa que é fundamental para a fixação das populações. Emprego e emprego com direitos. Essa é a questão central. E, na nossa opinião, para inverter o caminho que estamos a seguir, nós temos que focar, querendo criar na região um plano de desenvolvimento integrado para a região, para o Alto Minho, e isso parte de um pressuposto fundamental, que é a criação das regiões administrativas. Nós queremos e achamos que deve ser criado um plano de desenvolvimento que articule entre as autarquias, os municípios, as forças sindicais, os sindicatos, as entidades patronais, as associações empresariais,
todas estas forças que criam um plano de desenvolvimento integrado que permita confluir os interesses e as estratégias. Nós temos no nosso distrito um potencial gigantesco de desenvolvimento. Não é aceitável que esse potencial não seja utilizado e precisamos da regionalização, das regiões administrativas, para que esse potencial seja devidamente utilizado. Mas digo mesmo que essa questão da regionalização é condição sine qua non para que efetivamente se possa inverter o caminho. Nós não podemos ficar dependentes do desenvolvimento de estratégias de quem está, sim, para concluir, quem está em Lisboa a defender políticas a nível nacional e não está a pensar nas regiões em concreto. Nós precisamos da regionalização para inverter este caminho de degradação daquilo que é a população no distrito. Muito obrigado. Filipe Macorata Correia, por favor. Muito obrigado a todos. Agradeço à CEVAL este convite, esta oportunidade de debate, creio que é de maior importância na altura em que os altominhotos têm que tomar uma decisão sobre em quem vão confiar para os representar. E a questão que foi aqui trazida em primeiro lugar, estou certo que depois se desenvolverá também nas outras questões, porque é uma questão que, sendo absolutamente decisiva do futuro, ela está relacionada com todas as outras questões relativamente às acessibilidades, à saúde, ao turismo, ao mundo rural e, portanto, espero que tenhamos a oportunidade de falar também mais pormenorizadamente sobre essas questões. A primeira coisa que é preciso dizer é que o Alto Minho enfrenta neste momento uma grande oportunidade. O Alto Minho tem verificado um crescimento económico que, de alguma forma, é animador, tem indicadores de exportação e de atividade económica que são animadores, tem hoje em dia uma situação de praticamente pleno emprego, de criação de oportunidades, de empresas, e isso tem muito a ver com a sua ligação às oportunidades que estão a surgir, e muito, nomeadamente, algumas dentro do distrito, outras nos distritos e nas regiões que confinam com o Alto Minho, e nomeadamente também para além das fronteiras de Portugal e do norte de Espanha. Creio que esta oportunidade é preciso ter a noção como é que ela é aproveitada. E o CDS apresenta-se nestas eleições, de alguma forma também com a autoridade de quem, quando tem a responsabilidade de condução de uma estrutura autárquica, como faz em Ponte Lima, tem apontado caminhos que estão a dar os seus frutos. O CDS é campeão na preocupação de baixar a carga fiscal dos seus munícipes. Como sabem, o CDS devolve a totalidade daquilo que podia cativar para si em termos de 5%, em termos de IRS, pode ir até 5%. Tem um IMI que está perto do mínimo, não cobra derrama às suas empresas que se instalam no seu território, e faz isso com custo no seu orçamento, dispensa milhões de euros para a sua gestão autárquica, e nem por isso é uma estrutura autárquica mal organizada, ou, por exemplo, que se tenha maus serviços, que se atrase no pagamento. Pelo contrário, Ponte Lima é também o campeão no pagamento aos seus fornecedores. 17 dias. Nós temos concelhos no distrito que demoram mais de 100 dias. Nós temos distritos que demoram mais de 200 dias a pagar aos seus fornecedores. Ora, ter carga fiscal baixa, conseguir ter uma gestão eficiente de contas certas e devolvendo às empresas e aos municípios essa carga fiscal, isso traz emprego, e por isso também Ponte Lima é o campeão do mínimo desemprego, que é abaixo da média e mais baixo do concelho. O que nós queremos naturalmente é que isso vá a todo o distrito e vá ao país. É essa a caminho que nós apontamos em termos de competitividade e que nos parece que é decisivo para o nosso futuro. Muito obrigado. Antes de passarmos à segunda questão, queria aqui deixar duas notas. A primeira, desde logo, renovamos hoje a tradição de, em períodos eleitorais, em atos eleitorais, promovermos este tipo de debate, quer a nível das legislativas, quer a nível autárquico, associação empresarial, ação empresarial, dependendo do conselho onde o fazemos. A segunda nota é para vos dizer qual foi o critério de convite para este debate. Portanto, foi todos os partidos que têm assento parlamentar. Foram feitos convites aos 5 partidos ou coligações aqui presentes, mas ao PAN que não deu resposta, porventura algum problema surgiu. Portanto, deixado este esclarecimento, passamos para a segunda pergunta. Será Jorge Andes a iniciar.
portanto, como aqui já foi referido, há temas que já foram falados e que serão muito falados, e este é um deles. Portanto, em matéria de acessibilidades, inúmeras são as vozes que aludem ao pagamento das portagens a armazéns secutos como um fortíssimo obstáculo ao crescimento económico da região. Caso sejam eleitos, pensam em relação a isso e em relação ao prolongamento da A28 até Valença. Faça favor. Esta é uma excelente questão, que é transversal a todos os programas eleitorais, porque quero eu, todos os compromissos das forças políticas, mas há pouco, quando falávamos da traça do território, esquecemos uma questão, é que quando se criam expectativas que depois ficam por caminho, ou são goradas, deixa um amargo de boca da parte dos agentes económicos. Nomeadamente uma série de infraestruturas que estavam previstas para serem concretizadas nos últimos 4 anos e que não aconteceram e que estão a ser proteladas para os próximos 4 anos. E se nada abona na criação de um espírito de boa expectativa para o território. E podia falar do Porto Mar, que vamos começar agora, podíamos falar da A3 para Cora, que ainda não começou, podíamos falar das nacionais, das estradas nacionais todas que não começaram, a qualificação. Vão ser nos próximos 4 anos, ainda bem que vão ser nos próximos 4 anos. O território precisamos dar essa confiança aos nossos empresários, porque a dinâmica que hoje temos no território deve-se, em especial, numa primeira fase, aos autarcas, estão aqui 3 autarcas, de Nova de Cerveira, de Caminha e de Viana do Castelo, que deram um grande impulso através da criação de espaços empresariais e da atração de investimento estrangeiro, mas hoje estamos a sofrer alguns contratempos deste progresso. A Estrada Nacional 13, de Valença a Vila Nova de Cerveira, está o caos. De Monção Valença, está o caos. Porquê? São caminhões e caminhões. O desenvolvimento económico está a trazer o caos, para o qual nós esperávamos que o governo desse resposta atempadamente. Não deu. O Porto Mar de Viana. Viana é um grande conselho exportador. Bem, o Porto Mar já havia estado dragado, vai ser agora para o STC nos próximos anos, fruto da alteração da concessão. Mas já devia estar feito. Vamos perder mais 1 ano ou mais 2 anos à espera que essas infraestruturas estejam no terreno. E, portanto, em relação às questões que levantou, do pórtico da A28, o pórtico do Neiva. Eu lutarei ao lado daqueles que assim o fizerem para que o pórtico ou seja deslocado para depois do Neiva ou seja eliminado por isso simplesmente, tal como as portagens da A28. Em relação à A3, nós temos uma tarifa de portagens de Valença a Ponte Lima exagerada, para não dizer de Valença ao Porto. Hoje estamos mais em portagens do que em combustíveis, de Valença ao Porto. Era necessário, para desanuviar o trânsito intenso que temos de Valença a Cerveira, que essa portagem fosse alterada, o valor. Eu sei que há concessões, mas no resto do país foi possível. Nós não podemos ter um alto-minho de segunda, temos ter um alto-minho de primeira e precisamos que essa portagem seja revista. Portanto, tudo farei, juntamente com aqueles que me acompanharem, para alterar o valor dessa portagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Esta é uma questão que tem vindo à baila nas discussões sobre a acessibilidade, nas discussões que se tem tido sobre o acesso daqueles que querem trabalhar aqui ou que querem viver aqui e trabalhar, por exemplo, no Grande Porto, e penso que é generalizada a ideia de que temos que fazer mais para aumentarmos as condições do que é um movimento diário, mas um movimento de mercadorias também relativamente ao acesso a Viana do Castelo ou de Viana do Castelo ao Porto ou ao Grande Porto através da A28. Obviamente que sabemos que existe um pórtico, em particular na freguesia de Alvarães, que todos defendemos que deve ser modificada. Eu próprio, e foi-me dito no anterior debate porque é que ainda não tinha sido feita essa deslocalização, e depois, off the record, toda a gente chegou à conclusão que essa deslocalização é complexa, uma vez que existem concessões, uma vez que existem contratos que são difíceis de renegociar, e existe um consenso de que esse trabalho tem que ser feito de forma paulatina para, quando houver a possibilidade de renegociar esse contrato, esse pórtico poder ser mobilizado e poder ser mudado, e principalmente as pessoas que trabalham na área industrial aqui do outro lado do Rio Lima poderem usufruir do facto de não pagarem neste tramo, neste troço entre Viana do Castelo e aquela área industrial. Por outro lado, é preciso dizer que as acessibilidades rodoviárias são importantes, mas todos entendemos que
as acessibilidades ferroviárias e a aposta na ferrovia que este governo tem feito é absolutamente fundamental. É fundamental na forma segura como nos temos de deslocar, é fundamental na forma ecológica como nos temos de deslocar, uma vez que este é um grande esforço também para a neutralidade carbónica e para a descarbonização, e este grande investimento de 83 milhões de euros na eletrificação e na modernização da linha do Minho, que já foi inaugurada de Nina até Viana do Castelo e que depois já está a ser feita de Viana do Castelo até Valença, é absolutamente importante. Tendo esta eletrificação e a modernização da linha feita, acreditamos verdadeiramente que existirá um fluxo tanto de mercadorias como de populações para ócio, lazer ou para o trabalho diário, para o Grande Porto ou para a Galiza, através desta via, e entendemos aí que a premência e a urgência da utilização da autoestrada poderá ser aqui diversificada e é algo verdadeiramente importante para nós termos a capacidade também de termos alternativas ecológicas e alternativas sustentáveis também para podermos ter uma melhor qualidade ambiental também aqui e contribuirmos para essa descarbonização. Muito obrigado. Sim. Então, este é o tema das acessibilidades e do transporte, é uma das 3 prioridades que apresentamos para o Distrito e é uma matéria que merece preocupação por parte da CDU. Efetivamente propomos aquilo que é o reforço das ligações, quer rodoviária, o transporte público, quer por ligação rodoviária, quer ferroviária, com ligações a todos os concelhos, uma particular atenção às zonas industriais, que muitas delas são servidas de uma forma muito deficitária. O ajustamento ou a melhoria daquilo que são os horários das ligações ferroviárias é fundamental, a eletrificação até a Valência também é importante, como é óbvio, e essa é uma prioridade. Hoje em dia o Distrito está confrontado com problemas de acessibilidade importantes que importa mitigar e atacar do ponto de vista estrutural para que efetivamente sirva-se o Distrito de uma forma adequada, tendo em conta até os custos inerentes que o transporte próprio hoje tem para muitos trabalhadores. E nas diferentes distribuições que temos feito e contactos com os trabalhadores que temos feito, nota-se que há um problema, nomeadamente nas zonas industriais, de acessibilidade ao transporte público, que dificulta a vida das pessoas e isso é um problema que tem que ser resolvido. Quanto à A28, queria perder aqui algum tempo relativamente a esta matéria, porque o PSD diz que defende a eliminação de portagens, o PS diz que é preciso renegociar, o CIDES não sei o que dirá, mas o que defende é a manutenção das portagens. Eu quero-vos chamar a atenção pelo seguinte: há um momento decisivo na Assembleia da República, que é o momento dos levantados e dos sentados, em que os deputados são eleitos para tomar decisões, tomar posições concretas relativamente a determinados assuntos. E por iniciativa do meu grupo parlamentar foram apresentados 3 vezes na Assembleia da República, nesta legislatura, projetos de lei que visam a eliminação das portagens da A28. E por 3 vezes, os deputados do PS, do PSD e do CDS tiveram a oportunidade de ficarem sentados ou de se levantar. E ficaram sentados na altura de votar a favor. E, portanto, rejeitaram a iniciativa legislativa que o PCP apresentou de eliminação destas portagens. Dirá, há concessões, é preciso respeitar os contratos, é preciso ter coragem e vontade política para enfrentar as concessões e reverter as concessões. A A28 foi construída com fundos comunitários. É indecente o que se está a fazer do ponto de vista de cobrança de portagens. Mas a A28 está a ser utilizada em joguete de processos de falência, em que uma concessão atira para outra e passa para o outro lado aquilo que é a concessão da A28. E o Estado nada diz. E a verdade é que PS, PSD e CDS-PP não tiveram nem um pingo de vontade política de resolver este problema. O Pórtico de Neiva é um problema importante, que importa resolver. Mas o que é fundamental é eliminar as portagens. Nós temos toda a disponibilidade para resolver o problema do Pórtico de Neiva, porque cria, efetivamente, uma injustiça grande para quem trabalha naquela zona industrial. Mas fundamental era mesmo eliminar as portagens. E nós estamos convencidos que isso é possível. É não só possível, como é necessário para promover a justiça aqui no Distrito. E, portanto, é uma questão de vontade política. Ao PCP, à CDU, não tem faltado vontade política e iniciativas concretas para resolver este problema. Muito obrigado. Na Câmara Correia, por favor. Muito obrigado. Esta questão das acessibilidades é um tema com o qual o CDS, os altinhotos, de uma forma geral, têm bem presente aquilo que foi o contributo do CDS para esta região. Nós lembramos-nos bem, todos nós que andamos todos os dias e percorremos a A27, a A28, de Viana para Caminha, para Cerveira, nós sabemos bem que essa obra está hoje no Distrito graças ao engenheiro Daniel Campelo, deputado do CDS.
mas podia remeter para outras obras, para a Ponte Lavradas, para o Portinho em Âncora, tudo obras que foram o contributo de um deputado do CDS à região. E é um grande contributo que eu sei, experimento, todos os dias estou confrontado com isso, que os altominhotos têm presente que o CDS deu esse grande contributo. E é preciso que se diga que, se é verdade que as portagens da A28 foram introduzidas pelo governo do Partido Socialista, do engenheiro José Sócrates, não é menos verdade que esse governo pretendeu também trazer as portagens e chegou por pórticos, por exemplo, na A28. Foi uma matéria bastante discutida. E foi pelo facto de ter o governo anterior ter tomado funções que impediu esse processo de avançar. Eu sei que, por exemplo, o engenheiro Vítor Mendes, presidente da Câmara de Ponte Lima, me transmitiu que teve conversas na altura com o secretário de Estado Paulo Campos, onde havia esse projeto e havia uma afronta muito forte que depois não se veio a verificar. Ora, se nós estamos a falar de abolir as portagens da A28, é preciso pensar que aquelas que não lá estão têm responsáveis e o CDS tem claramente aqui um mérito que é incontornável. Em nosso entender, há uma acessibilidade que é fundamental e que não se tem falado aqui. A ligação de Monção a Braga, ligando Melgaço, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, é uma obra que é imperativa pelas demoras que as populações e as empresas têm em percorrer essas distâncias. E isso é qualquer coisa que nós temos que trazer para o debate e que é absolutamente essencial. Creio que a questão do Pórtico do Neiva, o Partido Comunista diz aqui que se votou contra, porque sabe também que as propostas do PCP não eram apenas sobre esta matéria, porque sobre esta matéria o CDS é a favor da abolição do Pórtico do Neiva. E em relação àquilo que se diz sobre as portagens, o que me parece que é evidente é quando nós temos um governo que implementa medidas que são muito populares nos grandes centros urbanos, que têm custos de grande dimensão, como é o caso, por exemplo, dos espaços familiares, mas que é o horário público e os contribuintes que pagam, aquilo que eu sinto é que são precisas vozes fortes da região que exijam que os impostos que os altominhotos estão a pagar para os outros centros urbanos tenham aplicação também aqui, tenham aplicação nas acessibilidades, naquelas que eu já identifiquei e noutras, naturalmente, que são também determinantes para o futuro. Muito obrigado. Luís Louro, para concluir a resposta a esta segunda questão. Antes da primeira nota, já no anterior debate, o candidato a CDU referiu que o Bloco não tem posição, pelo menos em relação, desconhece a posição do Bloco em relação à regionalização. Tal como eu disse nessa altura, nós temos posição sobre a regionalização. Não queremos é trocar o terreiro de passo pela Avenida dos Aliados, e, portanto, esta regionalização terá que ser feita, se calhar, com as populações e não através de medidas impostas administrativamente. Portanto, era aqui esta nota de correção, já é a segunda vez que traz esta parte à questão da regionalização. Em relação à A28, é evidente que nós defendemos, como toda a gente sabe, que isto parte de um feito para as portagens, desde essa data estou absolutamente contra a existência de portagens. E por exemplo, quer dizer, esta questão das conversas informais vão serem conversas, eu conheço só as conversas que são públicas, as conversas informais não conheço. É evidente que houve essa conversa no final do debate no Porto Canal, mas o que foi dito foi que o que falta também é a vontade política, porque a questão que eu coloco, que deixo aqui é assim, se for possível alterar as condições das portagens nas autoestradas do interior, se for possível alterar as portagens para os transportadores de mercadorias, quando deu jeito por causa da questão do preço do gasóleo, é evidente que é possível alterar as portagens na A28. Eu quando digo isto, não muda a minha posição em relação à questão da eliminação das portagens, ponto final. Agora, se houver peso político e se as pessoas quiserem, é evidente que há possibilidade, não sendo possível no limite, atendendo a complexidade do contrato, ou à falta de vontade e coragem política para ir contra esse mesmo contrato e ir contra as concessionárias, é evidente que haveria sempre outras alternativas, se quem estivesse efetivamente interessado em diminuir os custos que aquilo tem para os vizinhos e principalmente para as pessoas que trabalham na zona industrial de Neiva, já teria tomado essas medidas há muito tempo e já teria apresentado essas propostas. E o que nós vemos é que o Partido Socialista, que esteve no governo estes 4 anos, que teve um ministro em relação a essa questão, fez zero, refugiando sempre na complexidade do contrato. Quando não há vontade, tudo serve de desculpa.
Aliás, esta é uma questão que para mim até já está abandonada pelo Partido Socialista, que nem consta do seu programa local nenhuma referência à questão das portagens na A28, que não deixe de fazer referência e de chamar a atenção de todos os presentes e de quem nos possa estar a ouvir. Por outro lado, é evidente que também entendemos importante a questão da A13 e a requalificação, como eu já te referi, da estrada da Chamão e principalmente a conclusão da A28 até Valença, porque o troço de Vila Nova de Cerveira a Valença, que eu faço entender que na realidade é um caos, se apanharmos um caminhão vamos sempre atrás deles, e acho que isto não contribui em nada para o desenvolvimento do distrito e no caso dos vários concelhos que são atravessados por essa estrada nacional. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o cumprimento do tempo que nos é disponibilizado. Espero continuar nestas próximas perguntas. Portanto, será a vez do PS, Tiago Rondão, que nos iniciar a resposta a esta terceira questão que vos propomos. Muito se tem falado do Porto de Mar de Viana do Castelo como fator de competitividade da região do Alto Minho. Será suficiente a nova acessibilidade? Concorda com o atual modelo de gestão? O que propõe? Antes de ir a esta questão absolutamente fundamental, que é o Porto de Mar de Viana do Castelo, que serve não só este concelho, como todo o Alto Minho e toda a zona de influência deste importante Porto de Mar, eu queria voltar a esta questão das portagens, porque o candidato do Bloco de Esquerda referiu que este Governo não fez nada relativamente às portagens, tendo dito com anterioridade que o Governo sim fez alguma coisa, porque é preciso aqui recentrar esta questão, e o Governo reduziu as portagens na A28 para os transportes de mercadorias, como estão bem lembrados. E isso é importante. Desculpem, sim, mas eu falei dos trabalhadores do meio para os transportes de mercadorias e eu disse que vocês reduziram. Mas isso é saber dos patrões. Eu quero os trabalhadores que vão para lá. Peço desculpa. É importante também sabermos se podemos ou não dialogar aqui no debate, porque a partir do momento que eu acredito verdadeiramente que esta redução nas portagens, e foi onde o Governo conseguiu ir de forma importante, foi saudado por trabalhadores e por sindicatos na altura, porque é absolutamente fundamental para aumentar a competitividade das empresas e de todos aqueles que fazem transporte de mercadorias, inclusivamente os veículos da classe 1, de pequenas microempresas aqui, que são muitas vezes patrões e trabalhadores de si próprios, e esses também agradecem a redução importante dessas portagens. Por isso eu não entendo agora que o Bloco de Esquerda, neste momento central de redução da portagem ali na A28, um primeiro passo para podermos ser mais competitivos, venha agora dizer que essa redução não foi importante e que as muitas micro, pequenas e médias empresas desta região acabam por não usufruir desta importante redução. Relativamente ao Porto de Mar, sabe-se que este Governo tem feito um trabalho absolutamente incessante, juntamente com as autarquias e nomeadamente com a Câmara Municipal de Viana, para poder robustecer o papel do Porto de Mar de Viana, a coadjuvar, nomeadamente, as importações e as exportações para tantas e tantas empresas desta região que têm crescido. Sabemos que temos aumentado muito o número de exportações, sabemos que o desemprego neste território teve uma redução de cerca de 50%, e obviamente que existem aqui dois fatores absolutamente fundamentais. Por um lado, a criação da rede viária e do acesso rodoviário ao Porto de Mar de Viana do Castelo, um investimento de cerca de 5,3 milhões de euros, que é absolutamente fundamental para facilitar o acesso. Todos os conhecemos bem aqui o acesso ao Porto de Mar, sabemos o quão urgente, premente é este acesso, e por outro lado a dragagem para aumentar a capacidade de calado dos navios que aqui chegam. E nesse sentido o Porto de Mar tem trabalhado com as empresas, tem articulado com as empresas, e sabemos que é preciso fazer mais, cada vez mais, porque este Porto de Mar vai ser absolutamente fundamental agora nos próximos anos para que algumas das grandes empresas da região, mas também os pequenos exportadores que muitas vezes iam até ao Porto de Leixões ou ao Porto de Vigo ou outros portos na Península Ibérica para fazer as suas exportações, e começam a encontrar aqui no Porto de Viana do Castelo, no Porto de Mar de Viana do Castelo, um verdadeiro coadjuvador da sua atividade, tendo aumentado necessariamente também a nossa capacidade de competitividade aqui do Alto Minho e das empresas do Alto Minho. Muito obrigado. Eu queria só referir um aspecto que não posso deixar de referir. Foi referido que
pode estar grato às reduções das portagens, aos pórticos que iam ser instalados e deixaram de ser instalados. Acho que a população de Viana do Castelo pode agradecer ao PS, ao PSD e ao CDS, uns por colocarem as portagens e outros por mantê-las. Porque, objetivamente, isto não vai lá com reduçõezinhas ou reduções de taxas aqui para este ou para aqueles. Nós temos que enfrentar este problema. A A28 foi construída com fundos comunitários. Foi envolvida numa negociata de uma concessão de parceria pública-privada que é desastrosa para o interesse nacional. E das duas uma, ou temos coragem para avançar para a resolução do problema, ou vamos com remendinhos. E para a Saria isto não vai lá com remendinhos. Temos que enfrentar. Enfrentar a questão de fundo é ter coragem política para revogar as portagens. E aí resolvemos o problema do pórtico de Neira e dos outros pórticos todos, que esses sim são fundamentais para a atração e para a competitividade do distrito. E PS, PSD e CDS-PP tiveram várias oportunidades para resolver este problema. Não o quiseram resolver. Aliás, PSD e CDS-PP, de uma forma até mais taxatória, tomaram na Assembleia da República uma posição a favor das portagens. Bom, então, ficamos esclarecidos relativamente a esta matéria. O Porto Mar, naturalmente, que é um instrumento fundamental para o desenvolvimento do distrito. Mas ele é um instrumento, claro que todas as obras que visam a melhoria das acessibilidades, quer por estrada, quer as acessibilidades marítimas, são importantes, mas a discussão do Porto Mar e da sua estratégia inserida no distrito tem muito a ver com a estratégia que queremos para o desenvolvimento da região. Isto é, o Porto Mar é, efetivamente, um instrumento fundamental para os pescadores, que são muito importantes para a região, mas também para o desenvolvimento industrial, e aí recupero aquela questão que é a questão fundamental. Nós precisamos de um plano de desenvolvimento integrado para o Alto Minho, que em articulação com as autarcas, em articulação com as entidades empresariais, com os sindicatos, se promova a discussão em torno de qual é o modelo de desenvolvimento que queremos e o que é que queremos atrair. E inserir nessa estratégia, claro está, aquilo que é o Porto Mar, que tem uma componente fundamental depois para a componente da exportação. Mas temos que pensar efetivamente na estratégia de desenvolvimento, e aí precisávamos de uma regionalização que nos desse autonomia para decidir sobre os nossos próprios destinos. Uma regionalização que nos desse a nós, à região, a capacidade de pensar naquilo que é a estratégia para o desenvolvimento, ter os recursos financeiros para aplicar essa mesma estratégia e envolver todas as forças vivas, não gosto muito da expressão, mas percebem, todas as forças vivas do distrito para a execução desse mesmo plano de desenvolvimento. Com o objetivo, a criação de emprego, desenvolvimento de riqueza, emprego com direitos, que é fundamental para atrair população. Só assim conseguimos sair do marasmo em que estamos encontrados, e não obstante as melhorias do emprego que têm-se verificado, ainda falta muito por fazer, nomeadamente na qualidade do emprego, que tem vindo essencialmente a piorar e não a melhorar no distrito. Obrigado. A minha convicção é que os autocomunistas são pessoas sensatas, prudentes, não vão facilmente em cantigas, e quando ouvi aqui dizer que a responsabilidade de manutenção de portagens é deste ou daquele partido, acho que os autocomunistas sabem bem quem é que aprovou os últimos 4 orçamentos, quem é que deu condições de governabilidade a este governo, quem é que estabeleceu condições para a aprovação desses orçamentos e quem fez o contrário, e nós naturalmente não fomos quem aprovou esses orçamentos. Agora, sobre aquilo que aqui foi trazido, o Porto Mar, nós queremos bem esta região, nós achamos que o desenvolvimento de toda a rede de transportes portuário, ferroviário e rodoviária é absolutamente decisiva para o futuro desta região, e tudo aquilo que sejam investimentos que tragam competitividade, nomeadamente no transporte portuário, é absolutamente essencial, e nós encaramos isso como um aspecto muito positivo que deve ser saudado. Já agora, lembrar a obra do Porto de Âncora, que foi feito, como já aqui disse, uma reivindicação do engenheiro Daniel Campelo, mas que carece de obras de melhoramento, e nas condições em que está representa um perigo para os pescadores, e que há muitos anos reivindicam essa obra e ela tem tardado. Agora, sobre aquilo que nos traz o transporte portuário e o investimento que daí pode vir, eu creio que não podemos deixar de falar dos estaleiros navais, que
foi um processo muito doloroso, muito difícil, que foi acompanhado com grande dramatismo por todos os alto-minhotos, porque é um filho querido desta terra, e nós sabemos aquilo que foram opções que foram determinantes para a reviravolta que hoje se deu. O governo anterior, que o CDS integrou, teve a responsabilidade de conduzir esse processo. Recordamos bem o que é que na altura foi dito, e os alto-minhotos sabem bem que, apesar de tudo o que foi dito, hoje nós podemos visitar aquele espaço, como nós visitamos, e é um espaço vivo, dinâmico, que trouxe investimento e que tem futuro. Está integrado no cluster naval, que é absolutamente decisivo para Viana do Castelo, e mais uma vez aqui se prova que acreditar em soluções de futuro, acreditar em soluções que trazem investimento privado, que trazem empresas que criam emprego, é o caminho certo para o Alto Minho. Não são as vozes do passado, não são as vozes que defendem aquilo que está, pelo contrário, os alto-minhotos sabem bem que na hora de olhar para a frente, na hora de olhar para o futuro, podem contar com aqueles que têm esse discurso consequente. O CDS tem tido esse discurso consequente de uma forma consistente, quando o faz na Câmara, dirige, mas também quando defende políticas públicas para o nosso distrito, que são absolutamente decisivas e fazem a diferença. Antes de mais, eu não posso deixar de saudar que seja possível, afinal, mexer nos contratos. Agora, também digo uma coisa, com toda a certeza que a maior parte das pequenas e microempresas de Viana não passam naquele porto, que não têm capacidade financeira para suportar os custos diários de ali transitar, independentemente das reduções. E se calhar é por isso que neste momento a Estrada Nacional 13, no troço de Vila Nova de Enha, está a começar a ter os índices de sinistralidade que já tinha antes de existir a A28. Em relação ao Porto Mar, é evidente que nós comungamos da preocupação, que já foram, todas as preocupações que aqui já foram expendidas, nomeadamente a necessidade de alargar a capacidade de oferta do Porto Mar. Pensamos que o nó rodoviário, portanto, o acesso rodoviário que vai ser feito vai ser importante para esse incremento e, portanto, para que o Porto Mar possa, na realidade, ser um porto de saída das exportações de Viana do Castelo, mas há uma coisa que também nos parece que é importante. É que o Porto Mar não pode ser o parente pobre da administração do Porto de Douro e Leixões, nomeadamente tendo aqui apenas as mercadorias que não interessam os outros dois portos, nomeadamente a maior parte é tudo mercantil, e portanto tem que ser também valorizadas e as valências oferecidas, nomeadamente em termos de equipamentos, como eu disse, que haja mais valências e que seja possível outro tipo de saída de mercadorias e que seja possível embarcar outro tipo de mercadorias que não aqueles que neste momento estão a ser embarcados. Uma última nota. Eu acho que há partidos deviam ter algum pudor em falar dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Muito obrigado. Bem, há pouco, creio que foi o Jorge, que falou do plano, uma estratégia para o Alto Minho. O Alto Minho já definiu essa estratégia há 6 anos. Assim, o Alto Minho, de forma muito participada, envolvendo todos os agentes económicos, sociais, culturais, todas as entidades públicas e privadas, tem um plano. É o plano a estratégia do Plano Global de Ação Alto Minho 2020. Onde estava a A28 até Valença, nas nossas preocupações, a ferrovia, que só temos metade eletrificada, o aeródromo de Serval, e também estava o Porto de Mar, que na altura se denominava Porto de Mar de Viana do Castelo, e que nós, aos poucos, fruto do trabalho do seu presidente, da Câmara de Viana, Zé Maria Costa, e do envolvimento com os representantes autárquicos, passámos a designar um Porto de Mar do Alto Minho. Não só para Viana, mas para Braga e para concorrer com o Porto de Vigo, se necessário. E felizmente hoje o Porto de Viana é uma referência de uma infraestrutura que temos aqui à mão, disponível, tem capacidade disponível para as nossas empresas, exportadoras e para as importações que são necessárias para o desenvolvimento da região, mas realmente tem uma série de contratempos que, mais uma vez, passaram 4 anos de adiamento. Não só o alargamento do Porto, a dragagem do Porto, e agora, segundo informações que tenho, passou tudo. Houve um anúncio que realmente isso ia ser tudo resolvido, mas houve uma parte que ficou para Douro e Leixões, para a administração do Porto de Douro e Leixões. E a outra parte, seguramente a dragagem, começa com, não sei se sabem, com a alteração da duração da concessão. Está em preparação, na negociação da alteração do período de concessão, da subconcessão, e a dragagem vai ser feita, realizada por STCIA, no âmbito do alargamento da concessão. Portanto,
medidas que o Governo anunciou que não vão ser executadas pelo Governo, pois pagas por outros. E, portanto, eu lamento é que se perderam 4 anos nesta região. Porque nós temos vivido um momento ímpar na nossa história em termos de captação de investimento interessante, tecnologicamente avançado. E não vimos, da parte do Estado, a resposta atempada no domínio das infraestruturas. Nós não pedimos que o Governo nos dê subsídios ou apoiozinhos. Não, o Governo responda, este Governo, o próximo Governo, responda atempadamente àquilo que são as exigências do setor empresarial, das populações. Não queremos nenhuma esmola. Se o pórtico do Neiva lá está, mas não está noutros pórticos do país. Também havia concessões, elas lá foram renegociadas e o pórtico desapareceu. Aqui temos um pórticozinho que ainda cá está teimosamente. E, portanto, dizer-vos que, em relação ao Porto de Viana, é uma grande infraestrutura que é acarinhada por todos os autarcas, por todos os empresários do Alto Minho, que nós queremos que esteja capaz de ser competitivo com o Douro e Leixões, neste caso Leixões, mas também com o Vigo. Como sabe, o Porto Vigo neste momento tem feito alguns constrangimentos na área de carga e descarga e que nós temos que aproveitar. É um momento único da nossa história, quer na atração de investimento, quer na adaptação das nossas infraestruturas, neste caso marítimas, para apoiar o nosso setor exportador e para continuarmos a ter investimentos estrangeiros. Obrigado. Concluída mais uma ronda de respostas, vamos passar à quarta questão. Aqui não estou a dar bem com isto, mas está. Portanto, a quarta questão será sobre o Jorge Machado a responder em primeiro lugar. E a seguinte questão. É um facto que a procura turística do Alto Minho tem aumentado. Considera que a região tem conseguido capitalizar suficientemente com o crescimento da procura de destino do Porto e Norte de Portugal, como vê a promoção turística da região dentro e fora de portas? Eu queria só, não posso deixar de fazer uma consideração a propósito dos taleiros navais de Viana do Castelo, para reiterar que o que aconteceu nos taleiros navais de Viana do Castelo é, para o Partido Comunista Português, para a CDU, um crime económico e social para o Distrito e para o país. E reiteramos, e infelizmente mais cedo que tarde, a realidade concreta dá-nos a dar razão. E já lá irei explicar porquê. Mas não posso deixar de referir, primeiro, sucessivos governos, PS, PSD e CDS, nomearam administradores para os taleiros navais de Viana do Castelo, que apenas tiveram como objetivo o boicote, a sabotagem dos taleiros navais de Viana do Castelo. Ninguém aprende a construir navios de um dia para o outro depois de uma concessão a privados. Houve boicote, sabotagem dos taleiros navais enquanto empresa pública. E promoveram essa sabotagem para promover o negócio privado. Porque quando atiraram os taleiros navais ao fundo, encontraram a varinha de condão, a desculpa perfeita para privatizar. E de repente, milagres dos milagres, começa-se a construir navios em Viana do Castelo. Alguém acredita nisto? Alguém acredita nisto? Promoveu-se o negócio de privados. E mais, perdeu o país. Porque amanhã, se a nossa Armada, do Ministério da Defesa Nacional, decidir construir navios patrulhos oceânicos aqui em Viana do Castelo, é uma empresa privada que decide se os constrói ou não. Porque pode ter carteiras de encomendas com coisas muito mais interessantes para construir. E lá vai o interesse nacional. Nós deixarmos de ter construção naval nas mãos do Estado. Há algum país da Europa que deixe de ter construção naval nas suas mãos? Nós consideramos que isso é um crime. E por fim, não deixar de referir que mais cedo que tarde, começamos a ter razão relativamente à qualidade de emprego. Porque esta visão de futuro que o CDS falava, o que vem a demonstrar-se é que o emprego está cada vez pior nos taleiros. Há cada vez mais trabalho precário, salários mais baixos, desregulado, cada vez mais trabalhadores a sofrerem condições de trabalho completamente desumanas. Portanto, é este o modelo e a visão de futuro que o CDS propõe. Quanto ao turismo, o distrito tem efetivamente grandes potencialidades. E o que nós defendemos no nosso programa é que se utilize a potencialidade do distrito para, numa estratégia que envolva valorizar o Alto Minho naquilo que é os planos e a promoção turística do Norte. O Norte e a região de turismo têm centrado a sua atividade no Porto. E o que nós entendemos é que deve ser incluído
no programa de promoção do turismo, que naturalmente terá o Porto como atrativo, mas que seja valorizado e integrado aquilo que é o Alto Minho, porque tem efetivamente potencial do ponto de vista turístico. Considero mesmo que é uma das últimas preciosidades que está por descobrir no nosso país do ponto de vista turístico, tenha que ser devidamente promovida pela região de turismo para que se tire efetivamente todo o proveito que a região oferece. Muito obrigado. Creio que se torna evidente, e os altominhotos o saberão, quem é que fala mais do passado e mais do futuro. A nós interessa-nos o futuro. Esta questão do turismo que aqui foi trazida, creio que todos reconhecemos no Alto Minho que é absolutamente decisiva para o futuro. O Alto Minho tem uma oferta absolutamente única, absolutamente singular, e isso é decisivo para o sucesso da sua oferta. Hoje em dia o turismo vive da possibilidade de haver uma oferta que é diferenciada e que é reconhecida como sendo absolutamente única. Nós temos uma região lindíssima, nós temos tradição cultural, temos património histórico, nós temos os cantares, os dançares, as festas, as romarias, nós temos uma realidade que não existe em mais lado nenhum do mundo. E quem nos visita tem a sensação que vem a um sítio único, um sítio extraordinário. O Alto Minho tem um potencial extraordinário e nós acreditamos que o turismo é efetivamente aquela oferta que pode também representar uma grande oportunidade numa altura em que o turismo se globalizou e se procuram precisamente experiências diferenciadas. Para isso é fundamental nós sabermos proteger desde logo uma coisa essencial, que é o mundo rural. Não há turismo sem mundo rural. Não há turismo sem atividade económica associada ao mundo rural. Nós assistimos nesta campanha eleitoral a um ataque do Primeiro-Ministro ao mundo rural, a dizer que nos seus jantares deixou de oferecer carne, porque a regra é o peixe, porque nós temos o melhor peixe do mundo. E eu pergunto, e não temos a melhor carne do mundo? A cachena não é a melhor carne do mundo? A minhota não é a melhor carne do mundo? Nós não temos oferta ligada ao mundo rural que é absolutamente decisiva para o nosso futuro. Os altominhotos sabem que não é possível falar de turismo sem falar daquilo que é a nossa maior riqueza. E se me permitem, a isto acrescento aquela que para mim é a maior ameaça de futuro ao Alto Minho. Tem a ver com a exploração de lítio, que está no programa eleitoral do Partido Socialista. Independentemente do que os seus autarcas defendam, a proposta sobre a exploração de grande dimensão do lítio está no programa do Partido Socialista. E tal como ela é apresentada, ela representa uma ameaça efetiva, porque não estamos a falar de uma ou outra mina que poderia ter um impacto ambiental diminuto, nós estamos a falar de uma exploração de grande dimensão, a céu aberto, com buracos de grande dimensão de diâmetros, fala-se de 800 metros, de profundidade pode ir até 350 metros de profundidade. Isto é uma grande ameaça à nossa realidade e àquilo que foi a aposta do Alto Minho. O Alto Minho apostou na sustentabilidade natural, ecológica, e essa tem que ser a nossa aposta. Mais uma vez o CDS valoriza o mundo rural, valoriza o Alto Minho e acredita que aí sim também é a aposta decisiva para ter uma oferta única de turismo reconhecida em todo o mundo. Muito obrigado. Quando abordei a questão dos estaleiros, eu não quis ir mais longe, mas não posso deixar de dizer comum de tudo aquilo que foi dito pelo candidato a CDU em relação a esta matéria. E em relação a quem se preocupa com o passado, eu só gostaria de dizer que quem se preocupa com o futuro, gostaria de dizer que o passado tem sempre repercussões no futuro. E o passado dos estaleiros foi futuro risonho e o empresário a quem foi dado uns estaleiros prontos a funcionar, com equipamentos, com material, com know-how humano, com encomendas do Estado. Assim é muito fácil ser empresário e ter sucesso. A partir do momento em que se faz uma volta de 180 graus em relação à atitude do Governo em relação aos estaleiros, é evidente que tudo fica mais fácil e depois também é fácil culpar os trabalhadores. Em relação ao turismo, assim, eu sou um bocado suspeito, e acho que todos os altominhotos são suspeitos em relação à nossa terra, porque nós achamos que o Alto Minho é a terra mais bonita que existe na face da terra. A seguir ao Alto Minho não há nada, somos na realidade
magníficos em termos da nossa riqueza paisagística, em termos da nossa riqueza gastronómica. Portanto, somos sempre suspeitos a falar daquilo que é nosso. E eu tenho descoberto isso muitas vezes em trails em que participo, em caminhadas, portanto, tudo isso ajuda a descobrir o Alto Minho e mesmo este contacto que agora temos tido em termos de campanha também permite passar a ter outros conhecimentos sobre esta matéria. Agora, há uma questão que me parece que deveria ser alterada e que acho que Viana do Castelo e o Alto Minho perdeu com a decisão que foi tomada pelo Governo de então de acabar com a região de turismo do Alto Minho. Acho que era importante que a região de turismo do Alto Minho fosse novamente, começasse estivesse novamente em funcionamento, porque seria com gente que conhecem Viana, conhecem as suas potencialidades, e o distrito seria feito do distrito, e portanto seria muito mais, se calhar teríamos um trabalho muito mais profícuo, muito mais válido em desenvolver e em mostrar aquilo que é nosso. Porque todos nós que aqui estamos passeamos nas ruas das nossas cidades e das nossas vilas e temos a perfeita consciência que o Alto Minho, em termos de atratividade turística, tem aumentado exponencialmente. Muitas vezes não temos capacidade de resposta a esse aumento, porque se calhar a decisão em relação a essa matéria não está em Viana do Castelo, estão no Porto, e portanto se calhar a primeira seria o passo mais importante que eu vejo para que a atratividade de Viana do Castelo e do distrito tivesse a correspondência que merece, como eu disse, a terra mais bonita que existe à face da terra. Muito obrigado. Bem, não queria entrar nesta turismo norte de Portugal versus região de turismo do Minho, porque o turismo norte de Portugal tem as instalações com sua sede aqui em Viana do Castelo. E nós temos reclamado, e bem, pelos autarcas, pelos seus empresários, para termos uma promoção mais assertiva sobre Viana. Eu creio que estamos por um bom caminho, começaram erros no passado recente, mas creio que estamos por um caminho, mas temos todos que pugnar as forças vivas do turismo, e não só, e da região, para que hoje o Alto Minho, dado o afluxo de turistas e visitantes que temos, também tenha a respectiva correspondência na sua dinamização e promoção aqui além fronteira. Mas, em relação há pouco a esta temática dos taleiros, que está a favor dos taleiros, quem está contra, isto tem a ver um pouco com o turismo. Há na cidade de Viana um antes e depois da privatização da subconcessão. Por muitas críticas que se façam à subconcessão, à sua privatização, mas hoje temos uma cidade mais dinâmica, mais alegre em Viana, depois dos taleiros retomarem a atividade produtiva que têm. Eu acho que não há dúvidas disso. Fruto dos taleiros, fruto do trabalho das autarquias, isto é que é uma realidade que hoje se constata aqui na cidade de Viana. Em relação à nossa capacidade de atrair, de desenvolver cada vez mais cidadãos estrangeiros, trazê-los para o nosso território, nós temos uma série de linhas de ação que são comuns a todo o Alto Minho, desde o turismo natureza, o turismo náutico, o turismo monumental. O Alto Minho é, na região norte, a área da região norte que mais declarados. Nós hoje temos a Carta Europeia de Turismo Sustentável, que é algo que nos orgulha, mas nos cria uma responsabilidade acrescida para manter nos próximos anos. E temos um espaço que estamos a vender, que é a nossa magnífica paisagem do Alto Minho. A nossa paisagem cultural, a parte física, mas também a parte humana, onde estão as pessoas, onde qualquer local que se chegue, há sempre uma voz amiga, um sorriso, um acolhimento. E que nós, à medida que temos a possibilidade de nos abrirmos a visitantes externos, vamos capitalizando essa nossa capacidade de atrair mais estrangeiros. Há aqui um fator que tem sido fundamental nos últimos anos, que estava mais ligado só ao eixo central do Minho, mas agora mais no litoral, tem sido o Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago tem permitido à região abrir-se de uma forma espetacular a peregrinos de todo o mundo, desde a Austrália, ao Brasil, aos Estados Unidos, à Coreia do Sul, e o facto de eles virem ao território, contactarem com a nossa realidade, levam daqui uma imagem fantástica de acolhimento da nossa região. Isso depois paga-se. Boca a boca aqui é fantástico e é fundamental em termos turísticos. É para os familiares, é para os amigos. Há sempre uma rede, a nossa rede de contacto é fundamental para promovermos a nossa região. E isso, mesmo com os Erasmus igualmente, as universidades têm captado os estudantes estrangeiros do Erasmus, tem sido uma alavanca fundamental também para promovermos as nossas cidades, desde o litoral ao interior. E hoje em dia há um retorno de todo este investimento. E, portanto, nós estamos no bom caminho, mas há que continuar com esta senda e a nossa cima ao caminho é fundamental para fazermos a coordenação.
nós gostaríamos que se nos próximos anos se desse um passo seguinte, que era criar um projeto integrado de valorização turística à escala transfronteiriça. 2 países, um destino, tem que ser reforçado. Muito obrigado. Muito obrigado. Esta questão do turismo é absolutamente essencial. Nós sabemos que se pode e que se deve fazer mais neste setor. Estamos claramente, e acho que nisso somos consensuais, num segundo grau de atração. É verdade que os autarcas, os empresários, as escolas com vias profissionalizantes têm feito tanto para termos mais trabalhadores qualificados, melhores trabalhadores, para darem melhor resposta àqueles que nos procuram. Sabemos bem que o aumento paulatino do número de dias de permanência de turistas no Grande Porto tem também aumentado as nossas oportunidades e temos que aproveitar também essas oportunidades. O Governo tem feito muito para aumentar o turismo de congresso, o turismo de conferência, para aumentar a atratividade de muitos dos nossos eventos. Eu próprio pude trazer para mim uma Conferência Internacional de Ministros da Juventude e do Desporto, pude trazer para a Cerveira, associada à Bienal, a conferência e o grande evento de jovens criadores da CPLP, que aconteceu associada à Bienal de Cerveira, mas o Governo tem feito mais. O Governo tem entendido o papel dos caminhos de Santiago, que sabemos que é absolutamente fundamental para o nosso desenvolvimento, tanto o caminho da costa como o caminho do interior. Nenhum de nós se pode esquecer que em 2021 vamos ter ano compostelano, Chacobel, com um número e com um pico de peregrinos muito substancial, e temos que nos preparar até lá, e o Governo tem estado atento, e temos tido o Governo também muito atento às questões do revivo, e sabemos como em Cerveira, com a questão do Castelo, Barra Pousada, sabemos que existem interessados, como em Caminha, através da Ínsula, e sabemos também todo o nosso território e património natural e geológico. Sabemos que temos um grande geoparque, temos as 2 áreas protegidas, o único parque nacional que existe, o Sapal do Coura, e temos que trabalhar para que, efetivamente, o turismo possa ser uma referência. Sabemos também, e temos-lo feito, que o aeroporto do Porto, o aeroporto de Vigo, mas também o Porto de Mar de Viana do Castelo. E eu antes não o disse, mas nós sabemos que está escrito no PNI, no Plano Nacional de Infraestruturas, sabemos a reabilitação do Molho Norte, mas também a criação de cais e equipamento para que, efetivamente, possamos ter aqui a recepção de navios de cruzeiro de média dimensão. Isso seria algo muito importante. Sabemos também que a Escola de Desporto de Lazer de Viana do Castelo, que está localizada em Melgaço, é uma grande oportunidade para diversificarmos o tipo de turismo e aqueles que nos visitam. E é importante que possamos ter, verdadeiramente, a salvaguarda da nossa identidade cultural, a valorização da nossa identidade cultural, da nossa etnografia, das nossas tradições, obviamente das nossas expressões artísticas contemporâneas, e nesse aspecto as parcerias que muitas das autarquias têm feito com grandes museus e grandes infraestruturas nacionais, mas também a Bienal, mas acima de tudo podemos trabalhar para que o nosso património arquitetónico, o nosso património histórico possa ser valorizado, e depois aproveitamos também tudo o que é a criação cultural no nosso território, a criação desportiva também aqui no nosso território, e este turismo desportivo, e por outro lado dizer que é absolutamente fundamental que possamos preservar o nosso território. E não queria deixar de dizer que o que o candidato do CDS-PP disse sobre a questão do lítio, é sabido o papel fundamental de alguns dos autarcas do Partido Socialista nesta questão, e também aquilo que eu tenho dito e que os candidatos do Partido Socialista têm dito nesta questão do lítio. Exigência máxima, sem alarmismos, acima de tudo defendendo o nosso território e defendendo as nossas populações. Muito obrigado. Isto deu 30 segundos. Os próximos oradores terão esse crédito de 30 segundos. Portanto, vamos passar à última questão. É uma questão virada para nós, para o turismo empresarial. Agentes económicos e associações empresariais defendem uma cada vez maior descentralização de competências e decisões. No vosso entender, que papel poderão ter as associações empresariais? Peço perdão. Falhei na última questão. A última questão que coloco é a seguinte: agentes económicos e associações empresariais defendem uma cada vez maior descentralização de competências e decisões com vista a agilizar procedimentos.
no vosso entender, que papel poderão ter as associações empresariais no futuro? Responderá aí o Couto Correia, por favor. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, é inevitável, a propósito desta questão, falar da assimetria territorial que em Portugal é manifesta. Se nós olharmos para os números, 7% de municípios concentram em si metade do poder de compra do país. Se nós considerarmos apenas os municípios do Porto e de Lisboa, sabemos que os municípios agregados ao poder de Lisboa têm também metade do poder de compra. Ou seja, existe, efetivamente, uma grande assimetria territorial, um grande desequilíbrio dentro do território, uma muito grande poder de compra por parte dos territórios, e significa que isso é uma ferida no nosso país. E isso é qualquer coisa para o qual nós temos que olhar. Nós temos que olhar porque as soluções do passado não estão a resolver este problema. Nós no CDS defendemos que, aqui em concreto, na região do Alto Minho, há muitas matérias que poderiam e deveriam estar autonomizadas. Matérias como a discussão das prioridades dos fundos europeus, matérias ligadas ao ensino superior, matérias ligadas ao turismo, já aqui foi falada, muitas matérias. É absolutamente decisivo para o futuro da região que haja maior autonomia e isso tem que ser alcançado. Tem que ser alcançado também através da capacidade de suscitar na região vozes fortes, não apenas na região, que nós ouvimos entre nós e que sabemos mais ou menos as opiniões, mas que levem ao Poder Central, do Porto e de Lisboa, esses apelos que são absolutamente decisivos. E isso nós já temos dificuldade em encontrar. Nós temos dificuldade em encontrar vozes que tenham efetivamente capacidade de inverter um rumo que não está a ser benéfico para o país e não está a ser benéfico para a região. Perdoem-me ter que chamar mais uma vez à colação alguém que me é caro, alguém que me é querido, mas que foi capaz de fazer isso, o engenheiro Daniel Campelo. Alguém ligado, profundamente ligado aqui à região, mas que teve a capacidade de levar para a agenda nacional a reivindicação que se impôs e impôs em obra, que todos nós reconhecemos, onde todos nós circulamos e todos nós lhe devemos essa capacidade. É aqui que eu coloco a importância do associativismo empresarial. Coloco o associativismo empresarial com uma necessidade de suscitar na sociedade civil vozes fortes que reivindiquem e que estejam atentos a processos que não são positivos. E eu vou dar um exemplo muito concreto. O ensino superior. Se nós olharmos para o investimento do ensino superior na região, per capita, nós verificamos que Viana do Castelo tem um investimento de cerca de 95 euros per capita. E se nós olharmos para todas as regiões do Norte, por exemplo, Bragança tem um investimento per capita de 157, o que significa quase 70% acima de Viana do Castelo. Braga é mais do dobro do que Viana do Castelo. Porto e Vila Real é quase o triplo. O que é que leva a que Viana do Castelo esteja manifestamente aquém do investimento de outras regiões? Isto tem que ser levado, porque quando nós olhamos para o ensino superior, nós sabemos que o conhecimento agrega desenvolvimento. Quando nós olhamos para cidades como Braga, Guimarães, Vila Real, Porto, todos nós somos capazes de dizer que as universidades foram decisivas para o desenvolvimento dessas regiões. E, portanto, é preciso vozes fortes que chamem a atenção que este caminho está errado e, nomeadamente no Alto Minho, é preciso de maior investimento no ensino superior. Isso fará a diferença no futuro. Muito obrigado. Só voltando um bocadinho aos estaleiros, sinceramente eu não percebi onde é que a privatização dos estaleiros trouxe dinâmica à vida da cidade. Que eu saiba, não há excursões nem visitas guiadas aos estaleiros e, portanto, com todo o respeito, a não ser que esteja a falar da festa de gala, que houve o lançamento do cruzeiro, mas aí eles vieram e foram embora. Não se aplicou aqui a máxima do município. Não amaram, não ficaram. Em relação à questão da descentralização de competências, eu penso que é importante essa descentralização de competências e isso é um processo que tem que ser evolutivo. Portanto, eu acho que aquilo que nós há bocado falámos se abordou, a questão da regionalização, é importante para esta vertente. Como eu disse, nós não queremos uma regionalização que seja trocar um centro de decisões em Lisboa por um centro de decisões no Porto, mas algo que esteja mais próximo das populações e, portanto, e que seja nitidamente
conversado e portanto, que tenha a audição prévia das populações. E aqui as associações empresariais terão um papel muito importante na minha perspectiva, porque representando um tecido económico de todo o distrito, no caso do Alto do Lima e do Minho, tem uma visão muito próxima da realidade e se calhar tem condições para poder decidir com mais eficácia quais são as necessidades. E eu peço desculpa, nós estivemos na Adriminho numa reunião e uma das questões que nos foi levantada, não é propriamente uma associação empresarial, mas uma das questões que foi levantada é que quando as decisões estavam na competência da Adriminho em relação aos projetos, eles conseguiam que o projeto fosse, na realidade, melhorado ao longo da sua evolução. Muitas vezes sugeriam que o projeto fosse alterado porque era mais benéfico para o interessado, para aquele que queria o financiamento, e, portanto, depois aquilo até resultava num projeto que tinha concretização, que se perdurava no tempo, que produzia, na realidade, riqueza e, portanto, que se mantinha. Isso foi alterado e a apreciação dos projetos passou a ser centralizado mediante o preenchimento de um formulário, em que não há essa relação de proximidade com o residente, com o cidadão, com o comerciante, com o empresário. E, portanto, isto é importante. A partir do momento em que nós centralizamos num órgão do Estado, numa entidade do Estado, a apreciação do que quer que seja, é evidente que essa entidade decisora vai decidir em função daquilo que é apresentado no formulário, não tem a noção da realidade, não sabe se aquilo existe, se não existe, se é viável, se não é viável. E as associações empresariais, nesta descentralização de competências, que seria importante, poderão ter um papel decisivo, se calhar, na apreciação de muitos projetos, de muitos empreendimentos, e assim sendo contribuírem para que os seus associados tenham melhores condições de financiamento, tenham projetos mais sustentáveis e que perdurem no tempo, e que não sejam propriamente projetos de impulso, que é o que acontece muitas vezes, sem qualquer base, mas que depois acaba por ter consequências demais, prejudiciais, porque depois são os empregos que se perdem, são os empresários que vão à insolvência, e, portanto, tudo isso tem consequências depois em termos da própria sustentabilidade do distrito. E, portanto, aceitando e pensando que deve ser necessária essa descentralização de competências, acho que a descentralização não pode ser apenas no papel, tem que ser efetiva e as associações empresariais terão que ser um interlocutor válido dos órgãos do Estado, das entidades financiadoras, para definirem quais são os projetos que devem ser apoiados. Muito obrigado. Por favor. Parece que os estaleiros é um assunto tabu aqui em Viana do Castelo. Eu pensava que não. Acho que todos os assuntos devem ser abordados. Nós expomos os nossos pontos de vista, as nossas opiniões. Eu encontro muitos técnicos superiores que trabalham nos estaleiros, ou bem cá de vez em quando, nos hotéis aqui de Viana. Bem perto dos estaleiros, até nas nossas reuniões da Comunidade Municipal. Portanto, eu acho que há algum efeito positivo, como é óbvio que teve, por muita mágoa que isso nos cria em algumas situações mais delicadas. Mas eu creio que resolver o problema dos estaleiros, acho que foi uma solução que a cidade ganhou com isso. Depois dizer-vos que muitas vezes quando se fala da delegação de competências vem logo acima da mesa a regionalização. Só com a regionalização é que isso se resolve, vamos ter que ir para a regionalização. Acho que falar de trazer para cima da mesa a regionalização nesta altura é baralhar o discurso, é criar aqui uma entropia que não leva a nada nenhum. Eu creio que neste momento nós temos mecanismos, se o Governo assim o entendesse, para darmos alguns saltos maiores do que aqueles que foram dados. Darmos alguns passos, alguns saltos. Assim, Alto Minho já desafiou o Governo, quer o anterior, quer este, para funcionar como uma agência de desenvolvimento regional. Fôssemos nós a decidir como é que iríamos aplicar os 60 ou 70 milhões do Fundo de Coesão. E, se o fizessem, nós já demos bons exemplos de o fazer. Por exemplo, a questão da Bienal de Cerveira, se calhar era um ativo estratégico do Alto Minho, e não estava só na esfera do financiamento do Orçamento Municipal, da Câmara de Cerveira, ou então dependente do humor do Ministro da Cultura, de vez em quando. Era uma estratégia para a região, eu acho que é a principal Bienal do país. Por exemplo, as festas e romarias, que hoje são o nosso ex-libris, em vez de estar sempre dependentes de comissões de festas e das câmaras municipais, se calhar teriam verba neste fundo para a sua promoção de forma mais autónoma, sem estar sempre dependentes dos orçamentos municipais. O IPVC tem problemas complicados de financiamento do seu orçamento. Se calhar podíamos arranjar aqui umas verbas, dos 60 ou 70 milhões, para apoiar nas residências para os alunos locais, para a captação de alunos estrangeiros para vir para a região, que só dinamizam a região.
O próprio Hospital de Viana, se calhar, como tem acontecido no último quadro comunitário de apoio, as obras da urgência e outras intervenções internas estão a ser feitas graças ao pacto de coesão, que se arranjou ali 2 ou 3 milhões, talvez, para o hospital. Mas se calhar podíamos ir mais longe. Deem-nos a oportunidade de nós definirmos estrategicamente 2 ou 3 projetos âncora para dinamizarmos a região. Claro que não vamos pôr os ovos todos no mesmo cesto. Não, temos que ser conscientes que temos os eixos e há ali que fazer investimentos. Mas deem essa possibilidade. E para isso precisamos de associações empresariais fortes, que nos ajudem em várias coisas. Por exemplo, é necessário ter formação modular de mão de obra para os ajustamentos rápidos que as empresas precisam. Não é hoje, as associações empresariais não podem fazer. Nós precisamos de captar mão de obra, em especial hoje em dia na região, ou envolvente ou lá fora. Precisamos de associações empresariais fortes para nos ajudarem, nós, os empresários. Por exemplo, o Centro de Emprego de Viana, ou dos Arcos, ou de Valença, se calhar, já foi desafiado o Governo a fazer, tem 10 segundos, por favor, deveria ter uma delegação na cidade da Praia, em Cabo Verde, onde 60% dos jovens têm menos de 25 anos e têm quase todo o 12º ano. Todos precisamos de mão de obra, a hotelaria precisa de mão de obra, as indústrias precisam de mão de obra. Então, porquê que não damos o passo? E para isso precisamos de associações empresariais fortes. Para a região. Muito obrigado. Muito obrigado. Esta é uma questão central e eu acredito com veemência que as associações empresariais, as associações comerciais, que também conhecemos, as associações industriais, podem ter um papel de relevo neste trabalho que tem sido feito, especialmente por este governo de descentralização. Sabem que temos tido neste governo um diálogo muito estruturado com a ANAF, com a Associação Nacional de Municípios, e que existe, de certa forma, um consenso que esse trabalho de descentralização tem que ser feito ao nível das CCDRs, ao nível das CIMs, que já é e que está a ser efetivado, e também ao nível da autarquia, e que tem funcionado verdadeiramente. Eu acredito que as associações empresariais poderão coadjuvar em muitos destes movimentos. Obviamente que é importante que possamos ter aqui também um conjunto de iniciativas que possam funcionar como programas de ações de atração de investimento, e note-se, por exemplo, o que aconteceu no associativismo na sub-região de Monção e de Melgaço, com resultados tão importantes e que continua a dar frutos, e num momento de tantas vicissitudes para aquela sub-região, em que todos tememos que todo o entorno relacionado com o alvarinho poderia ser posto em causa, pela ação das autarquias, mas pela ação também das associações empresariais, podemos ver como aquele território saiu vencedor e com excelentes resultados. Obviamente que o Estado tem que trabalhar, e note-se o trabalho, por exemplo, da CEVAL, para que, nomeadamente, possamos ajudar a catalisar processos onde as associações empresariais possam ter um papel de relevo e possam ajudar num conjunto de questões para que, efetivamente, possamos estar mais perto das populações. Este processo de descentralização tem funcionado bem. Sabemos como a CIM, e estão aqui elementos do Presidente da CIM, que pode aferir que na área da educação e noutras áreas o processo de descentralização tem funcionado, tem sido uma mais-valia, temos trabalhado com mais proximidade, nomeadamente, por exemplo, nas questões de promoção do sucesso escolar, onde os agrupamentos de escolas, as autarquias, têm trabalhado em conjunto para ter uma oferta diversificada e para terem uma atuação de relevo nestas matérias. Por outro lado, também é muito importante que as associações empresariais, comerciais, industriais, todas as associações, e se é verdade e é conhecido que eu sou um municipalista, também poderia aqui dizer de forma muito rotunda que sou um associativista. Acredito verdadeiramente que as associações dos setores podem ter um papel de relevo. E tem, por exemplo, que trabalhar com as escolas profissionais para que as vias profissionais se possam ajustar às realidades e às necessidades de cada uma das regiões. O Ministério da Educação lança o SANC, o Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificações, que nos permite, entre todos, começar a ver com a antecipação o que é necessário, o que é necessário. Bom, por último, queria só dizer que tivemos aqui, e eu espero que o CDS possa ter mais para apresentar do futuro do que única e simplesmente falar da hemeroteca, porque quase parecia publicidade subliminar, uma reportagem ao queijo limiano durante todo este debate. E o CDS-PP claramente terá
de futuro a possibilidade de podermos... Não, as reivindicações são de mérito e da pessoa também. Agora, é muito importante que possamos olhar para o futuro e não olhar só para o que aconteceu lá atrás no passado, porque há muita gente que teve responsabilidades mais recentemente, que fez tanto ou mais por aqui pelo território. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Para a declaração final. Eu percebo que um CDS limiano com um PS que aproveitou esse limiano em determinada altura causa confusão, mas cá estaremos para aquela conversa do aprovar orçamentos a custa do quê também serve mais. Mas eu queria referir um tema que foi abordado e que é importante. A questão do lítio, nós acompanhamos algumas das coisas que aqui foram demonstradas. Queria apenas acrescentar um tema que tem a ver, de alguma forma, conexa com esta, que tem questões ambientais e as questões que são fundamentais para a população da água. E o processo de privatização da água que está em curso aqui no Distrito é para nós muito preocupante e que deve ser travado de uma forma muito categórica e imperativa. Nós consideramos que consequência será água mais cara para as populações, água mais cara para o tecido empresarial, para os pequenos agricultores que aqui defendem, mas que depois estão a favor da privatização da água, que vai ter consequências. Isso está comprovado em vários sítios. O João Cristas defendeu há uns anos atrás a água de Portugal ia ser mesmo privatizada e que a água ia ficar mesmo mais cara, e disse-o no Parlamento numa sessão da Comissão da Agricultura. E, portanto, estamos conversados. É preciso travar a privatização da água. E isso também tem impactos para a autarquia. É importante não ter memória curta. Ver o que aconteceu há 25 anos depois da privatização da água, o Consumar paga 21 milhões de euros para sair daquela concessão. Barcelos tem um contencioso com as águas de Portugal que vai pagar 46 milhões de euros por diferentes concessões. Bom, era importante travar, nós estamos sozinhos nesta batalha, mas queríamos aqui alertar para as consequências que isto vai ter. Relativamente ao associativismo empresarial e a descentralização de competências, dizer que nós consideramos que esta descentralização de competências é, na verdade, desresponsabilização do Estado. O Estado está a tirar competências para as autarquias locais e algumas autarquias locais estão a aceitá-las de uma forma irresponsável, na nossa opinião, sem a calcular aquilo que são as consequências financeiras das mesmas descentralização. Descentralização, sim. O que é importante para nós, e foi aqui referido, que a CIM elaborou um plano estratégico. Muito bem. E meios para concretizar o plano estratégico de desenvolvimento para o Alcoim. Zero. Se nós não deixarmos esta conversa da descentralização e passarmos de uma vez por todas a assumir politicamente, e o PSD disse que a regionalização era uma entropia, se nós não passarmos a assumir a questão da regionalização como uma questão central para promover estratégias de desenvolvimento, vamos continuar na mesma linha de atrofiamento e estrangulamento das regiões. Nós não podemos deixar o poder central decidir sobre estratégias de desenvolvimento. É preciso aproximar, é preciso democracia para as regiões, em que quem decida estratégias para as respectivas regiões esteja próximo das populações e seja responsabilizado politicamente por elas. E é preciso que essas regiões administrativas tenham os meios necessários para concretizar as estratégias. Tudo o resto é folclore, é para inglês ver, não sai do papel, porque quem está em Lisboa decide e decide com os seus critérios. É preciso a regionalização de uma vez por todas. Está na Constituição desde 76. Está na Constituição desde 76. É preciso pô-la na prática de uma vez por todas para o desenvolvimento do país. Muito obrigado. Concluída estas respostas às 5 perguntas, e agradeço também a forma como fizeram. Vamos então passar à declaração final. Cada um terá 1 minuto. Como disse há bocadinho, já foi sorteado esse minuto. Inicia o Bloco de Esquerda. Eu gostaria de ser, nas próximas eleições, que me tivesse o mesmo sorteio que tive hoje, de ser o primeiro. Mas em relação à declaração final, como é óbvio, achamos que é tempo de haver um deputado do Bloco de Esquerda pelo Alcoim. Como ficou demonstrado durante este debate, os deputados que antecederam na Assembleia da República foram sempre eleitos pelos 3 partidos do arco da governação, ou então do extinto arco da governação. Nada fizeram, com todo o respeito, nada fizeram em relação ao Alcoim, tudo aquilo, e portanto, aliás,
a questão das portagens, a questão do Serviço Nacional de Saúde, a questão da educação, a questão das acessibilidades. Portanto, tudo isso demonstra que eles não tiveram peso político, tal como o candidato do PS disse há 4 anos em relação aos candidatos, aos deputados do PSD e do CDS, não tiveram peso político para que o Viana fosse, na realidade, defendida no Parlamento. E é isso que nós pretendemos, levar uma voz firme, forte, que defenderá todo o interesse do Alto Minho e, portanto, entendemos que será uma forma de os altominhenses passarem a estar devidamente representados no Parlamento. Muito obrigado. Filipe Anacota Correia, por favor. Muito obrigado. Tenho presente que os altominhotos são pessoas sensatas, são pessoas prudentes, normalmente não vão em cantigas, não vão em modas, e os altominhotos sempre quiseram sinalizar, mesmo em alturas de maiores euforias, com certas fantasias, os altominhotos sempre quiseram sinalizar o seu apoio aqui na região, diferenciando-se e apoiando o CDS, precisamente por perceberem que o CDS é um partido que está ao seu lado em muitas das regiões, em muitas das questões que aqui foram tratadas e que são determinantes para o futuro dos altominhotos. Aqui foi gozado, talvez, foi menosprezado, uma figura que representa isso mesmo, o engenheiro Daniel Campelo. Mas eu estou certo, andando na rua, que passarão muitas gerações antes que o seu nome seja esquecido, precisamente por reconhecerem o bem e as marcas profundas que deixou na região. E aquilo que é certo é que, se na altura a situação não foi precisamente por ele, o CDS, mas pela região. Aquilo que eu espero de quem está indeciso é que precisamente tenha a oportunidade de dar força ao CDS, não por mim, não pelo CDS, mas porque acreditamos que assim podemos servir melhor a região. Muito obrigado. Jorge Machado, CDU, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. A mensagem final é muito simples. Nós apelamos ao voto na CDU apresentando-nos à população do Alto Minho com um lema muito claro e que tem 2 componentes. É um deputado, uma voz pelo Alto Minho. E esta mensagem tem 2 componentes na medida em que entendemos que o Alto Minho deve contribuir para a correlação de forças na Assembleia da República. Isto é, garantir que o país avance e que não recue naquilo que é importante, naquilo que são os progressos sociais, os direitos dos trabalhadores. Defender os trabalhadores e o povo do país é fundamental e o Alto Minho tem que ter um contributo com o reforço da CDU para que esse caminho continue. Por outro lado, a segunda dimensão é uma voz pelo Alto Minho na medida em que o compromisso que assumimos claramente, e até mesmo sem deputado temos tido uma intervenção muito particular nos problemas do Alto Minho, mas o compromisso que assumimos é ser uma voz intransigente na defesa dos direitos e nos anseios da população, naquilo que interessa às populações, e nessa medida lutaremos para que aquilo que são as reivindicações da população sejam concretizadas na Assembleia da República, uma voz coerente em que afirmamos aqui a mesma coisa que dizemos em Lisboa, na Assembleia da República, e aquilo que defendemos junto do Governo naquilo que interessa para as populações. Muito obrigado. Partido Socialista, Tiago Rodrigues. Muito obrigado. Para terminar, queria dizer que o Partido Socialista se apresenta a estas eleições com um sentimento de orgulho e de dever cumprido, porque depois de 4 anos podemos reduzir o desemprego para 50%, podemos distribuir manuais escolares, podemos reduzir as desigualdades e podemos cumprir aquele programa de 2015 com uma enorme ambição. É importante dizer que requalificamos também um conjunto de escolas, 21 escolas aqui no Alto Minho, e nomeadamente a Escola Secundária de Ponte Lima, que durante 5 anos esteve em contentores e que um governo que era da mesma cor política que aquela Câmara Municipal não soube atender as pretensões daquela população. E nesse sentido, o que iremos fazer durante os próximos 4 anos é lutar novamente, como lutamos até aqui, por esta região e ter um Alto Minho cada vez melhor, cada vez mais atrativo, cada vez mais competitivo e fazer com que o compromisso com os altominhotos seja de fazer o que fizemos até aqui. Poder fazer ainda mais, ainda melhor, para podermos mostrar e criar as novas centralidades que se criam aqui neste Alto Minho. Muito obrigado. Para terminar, o PSD, Jorge Neste mês da campanha eleitoral, encontramos um outro Alto Minho que passa ao lado dos números, o Alto Minho das pessoas que vivem com dificuldades,
com angústias, mas sobretudo com receios do futuro. No dia 6 de outubro, os nossos cidadãos do Alto Minho, no momento do voto, vão estar sozinhos com a sua consciência. Só lhes peço que votem em consciência e há um projeto alternativo de um Alto Minho mais forte na Assembleia da República, que é o projeto que eu lidero para os próximos 4 anos. Muito obrigado. Chegamos ao fim deste debate. Tive muito gosto em moderá-lo. Agradeço a presença de todos. Agradeço a forma como os candidatos Fernando Castelo participaram, prontamente responderam ao convite da CEVAL e também transmitir os candidatos, quando forem deputados, quer a CEVAL, a Confederação Empresarial do Alto Minho, quer as associações empresariais que integram, estão, como sempre estiveram, totalmente disponíveis e interessados para colaborar e cooperar no desenvolvimento e progresso da nossa terra. Obrigado a todos.